Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? A Proedilane está aqui, hoje vocês não conseguem ver. Vamos estudar hoje um pouquinho sobre a história das cidades. Toda cidade ela pode ser descrita ou retratada de várias maneiras diferentes. Temos aí duas maneiras em que a cidade do Rio de Janeiro foi retratada. Vocês acham que, que essas imagens aí elas foram produzidas pela mesma pessoa? A primeira, né, temos aí uma imagem do Rio de Janeiro retratada através de uma pintura por um artista. E na segunda já vemos aí uma imagem do Rio de Janeiro retratada por um fotógrafo. Então, além dessas duas formas de retratar uma cidade, né, uma pintura e a fotografia, existem muitas outras maneiras diferentes de representar. Pode ser através de um desenho, de um mapa, de plantas, de vídeos, de textos, de poemas, letra de música. Então, são diferentes olhares sobre os lugares de cada um deles. E é um registro que faz parte da história, né? Da história de uma cidade. Aí, né, essas imagens estão lá na página 88 do livro de história de vocês. E tem uma questão lá pedindo para vocês escolher uma dessas formas de retratar uma cidade para retratar a nossa cidade de Ibiaçucê. Aí você pode escolher qualquer uma e pode estar fazendo nesse espaço aí embaixo ou até mesmo no caderno de história de vocês. Aqui, nossa cidade foi representada através de uma fotografia. Vocês conseguem identificar que parte, né, que lugar da nossa cidade é esse? Quem respondeu a prefeitura respondeu corretamente. Muito bem. A cidade tem história, então tudo que nos cerca tem uma história, inclusive as cidades. O local onde ela foi construída, o formato das ruas, os tipos de atividade que é praticada nessa cidade, as construções, os espaços públicos, como escola, hospital, praças, a natureza, são elementos que podem ser estudados por uma pessoa que deseja, né, conhecer a história dessa cidade. Olha aí nessa imagem, temos a imagem de um chafariz público de uma cidade, né? E esse chafariz, né, esse elemento aí, pode demonstrar que em uma determinada época não havia fornecimento de água encanada aos moradores que viveram nessa cidade nessa época. Ou também, né, pode identificar que é um local de passagem de viajantes que ali eles paravam um pouquinho para se abastecerem de água, para dar água aos animais para beber. Então, mesmo passando por muitas transformações ao longo do tempo, as cidades elas conservam em sua paisagem elementos que revelam a influência de quem, né, viveu nela. Que no caso aí, nesse exemplo aí, né, temos esse chafariz que mesmo após o abastecimento de água, ele permaneceu ali, ele continua ali, né, para mostrar um pouco sobre a influência das pessoas que viveram nessa cidade. O uso dos espaços da cidade. As cidades, elas passam por transformações ao longo do tempo, né? E essas transformações, muitas das vezes, acontecem de acordo com a necessidade das pessoas, dos grupos humanos que vivem nessa cidade. O ser humano, ele constrói e reconstrói espaços em que vive. E que essas paisagens, elas não são fixas, ou seja, elas vão mudando de acordo com essas transformações, né? Aí temos a imagem da casa na Vila Inglesa, localizada no bairro de São Paulo. Aliás, no bairro da Luz, na cidade de São Paulo. A construção das linhas de trem, meio de transporte, era bastante comum no início do século XX e fez parte do processo de crescimento de muitas cidades, né? Inclusive São Paulo. Ainda hoje é possível encontrar algumas vilas operárias próximas à linha de trem e as construções que no passado era uma fábrica ou talvez um depósito, um armazém. E essas vilas foram construídas para os trabalhadores, né, dessas fábricas ou dessa linha de trem morar. E as vilas dos ingleses, localizada na região central da cidade de São Paulo, é uma delas. Ali moravam muitos imigrantes, né, ingleses que trabalhavam na construção da linha de trem. E depois, quando essa obra ela acabou, né, ela terminou, a construção ela foi concluída, esses trabalhadores, muitos desses trabalhadores, eles saíram desse local e foram morar em outro lugar. E essa vila, então, passou por um processo de abandono, de degradação,
já que não tinha mais ninguém morando ali. Então, aos poucos, essa vila foi ficando acabada, né? Degradada. Aí, no final do século XX, as antigas residências elas foram reformadas, né? Ou seja, restauradas para abrigar, né? Pequenos estabelecimentos comerciais. E atualmente essa vila aí, ela faz parte do patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Os patrimônios da cidade. O lugar em que você mora, o lugar que a gente mora, ele tem uma história. E essa história, ela se constrói, né? Ela vai se construindo por meio das histórias das pessoas que vivem nessa cidade ou que já viveram também nessa cidade. A história de um certo lugar também é formada pela cultura, pelas construções e pelas paisagens da região em que se encontra. As manifestações culturais, as construções, as paisagens, são um tipo de patrimônio que pode ser histórico, cultural e natural. Eles são elementos muito importantes para a história das pessoas e devem ser preservados. A gente vê como exemplo em nossa cidade de Biaçucê, né? A cultura da nossa cidade é bastante conhecida pelos festejos de São Sebastião, que acontece todo o mês de janeiro. Faz parte da nossa cultura e atrai muitas pessoas de outros lugares, né? Quando chega essa data, né? Essa época, o mês de janeiro em Biaçucê. E tem também a gincana que acontecia na época, no mês de julho, né? Aniversário da cidade. E na nossa cidade, essas culturas, essa parte da cultura, Festejo São Sebastião, essa gincana, faz parte da cultura imaterial. Ou seja, são tradições que, assim, que ela não que a gente não pode pegar, não pode tocar com as nossas mãos, né? São apenas manifestações culturais, festejos. E existe também já aquela cultura material, né? Que são produzidos pelas pessoas, né? Quem deseja conhecer a história de Biaçucê, vai lá, vai ver um exemplo, o casarão, né? Que faz parte da história de nossa cidade, além dessas que a gente já falou, que a Pró já falou, dos festejos do padroeiro e da gincana, temos, né, a cultura material, no caso, o casarão. Quem deseja conhecer mais sobre Biaçucê vai estar, né, buscando a história dessas festas, desses festejos e também desse lugar do casarão. Trabalho e lazer. Voltando aqui, né, que eu esqueci de falar, nessas duas imagens aí. Na primeira temos um exemplo da cultura imaterial, né, que é uma festa folclórica do Bumba Meu Boi na cidade de Teresina, no Piauí. E, e a segunda imagem, o Marco Zero da linha do Equador, né, que já faz parte da cultura material, na cidade de Macapá, no estado do Amapá. Então, trabalho e lazer na cidade. As práticas de trabalho e de lazer também, né, faz parte da história da cidade. As atividades tradicionais muitas das vezes são passadas de pai para filho, de uma geração para outra, ou então são aprendidas na prática. Isso era muito comum antigamente, né? Uma profissão de um pai passar para o filho, e desse filho passar para o outro filho, e ficar essa mesma profissão, né, durante muito tempo na família. Aí na casa de vocês, né? Você pode estar perguntando a algum adulto se ele sabe costurar, ou talvez cortar um cabelo, fazer uma barba, fazer algum tipo de bordado, algum crochê. Se essa profissão, né? Essa profissão aí, se foi aprendido por alguém da família, alguém, ou se já ensinou para uma outra pessoa, né? Porque essas profissões, mesmo sendo poucas, né, que no passado existia muito, mas hoje em dia ainda existe, mesmo que diminuiu bastante. Mas você pode estar perguntando aí para algum adulto da sua casa, né, se tem alguma profissão ou algum ofício que foi aprendido por alguém da família, uma pessoa mais velha. Temos aí na imagem um alfaiate, né? É uma fotografia que foi produzida cerca de 1930 e esse ofício aí, a costura, assim também como cortar cabelo, fazer barba, era aprendido,
né? Muitos passavam de pai para filho. Na segunda imagem, temos aí uma mulher, né, uma trabalhadora, ela manuseia máquina em fábrica de motores. Que comparação a gente pode fazer aí nessas duas imagens, né? Na do alfaiate com a trabalhadora. O que é que permaneceu igual e quais foram as mudanças? Entre as permanências, a gente pode perceber o quê? A própria ação humana, né? Que transforma o ambiente pelo trabalho. Na fotografia mais antiga, que no caso o alfaiate, o trabalhador, ele também usa a tecnologia para fazer o seu trabalho. Tá um pouco escuro aí, vocês veem lá na página 88 do livro de história, mas vocês veem que ele usa uma máquina aí para produzir suas peças, para costurar. E o outro aí, né, a moça, a trabalhadora, ela também faz uso, né, da tecnologia, assim como o alfaiate, só que o local onde ela está aí já é um pouco maior. E já lá o alfaiate, o espaço é um pouco menor, que pode ser até mesmo a sua própria casa. Agora vamos ver sobre o lazer, né? A tecnologia, ela também é usada em muitas formas de lazer atualmente. Para vocês, o que é que vocês entendem sobre lazer? O que é o lazer? Esse termo ele se refere a uma atividade que é feita no tempo de folga, no tempo de descanso, é uma forma de diversão, de entretenimento. Vocês, quando vocês terminam essa atividade de casa, vocês podem ir para um momento de lazer de vocês, né? Brincar um pouco, se divertir. Nessa imagem aí, né, que vocês estão vendo, você faz esse tipo de atividade em sua casa? De que forma você diverte, você brinca? Nessa pandemia, né, muita gente está ficando mais em casa, não está indo na casa do coleguinha, do amiguinho para brincar. A gente acaba muitas das vezes brincando em casa, com o celular, um computador, ou até mesmo uns brinquedinhos, né, em casa, que você pode usar diversa forma para se divertir. Aqui, nessa outra imagem, né, vemos outras formas tradicionais de lazer que permanecem muito semelhantes aos do passado. Nessa imagem aí, vemos algumas famílias reunidas em um ambiente, em um parque ou talvez uma praça, né, para fazer um piquenique. Hoje em dia, é mais difícil a gente ver esse tipo de imagem, mas ainda acontece. Eu tenho certeza que vocês já fizeram algum tipo de piquenique em alguma pracinha ou em algum outro local, né, com a família ou com alguns amigos. Ó, o piquenique, né, essas fotografias que mostram o piquenique, eles também faz parte da história de uma cidade, né? Fazer piquenique na praça e no circo. Quem de vocês já foram ao circo? Aqui na nossa cidade, de vez em quando aparece, na verdade? Vinham o circo, algumas pessoas de fora. Então, essas atividades, né, de fazer piquenique e na pracinha, e no circo, reunir a família, os amigos, eram forma de lazer bastante utilizada no passado. Depois que foi inventando o rádio, a televisão, tornou-se comum as pessoas se reunir já em casa, né, para acompanhar os programas oferecidos pelos meios de comunicação. E com eles, né, o rádio, a televisão, passou a ser uma forma de lazer, de entretenimento. Então, essas eram das duas formas de descanso e comunicação no passado. E depois, né, surgiram novas formas de entretenimento, de diversão, como aqui nessa imagem, né, o computador, os jogos eletrônicos, o celular que vocês usam hoje, muito em dia, para brincar, para se divertir. Nesse momento de pandemia, né, usamos muito para as atividades da escola, né, já que a gente não está podendo ir na escola por enquanto, mas logo, logo tudo isso vai passar, a gente vai poder voltar à nossa escola. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Agora, para mostrar que vocês aprenderam bastante, vamos realizar a atividade aí da página 90 e 91, tá? Beijos, fica com Deus.